Olá pessoal, tudo bom? É um vídeo rápido, espero que não passe de 15 minutos. Tem muita gente que eu vejo reclamando nos últimos dias do STF por causa daquela votação que houve lá de transferir alguns crimes da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Caixa 2, tudo que estiver envolvido com Caixa 2 ali e tudo mais. Isso pode provocar um monte de revisão de processos, anulação de processos e tudo mais, transferir um monte de coisa para a Justiça Eleitoral que não tem competência, não tem agilidade para julgar esse tipo de coisa. A gente sabe que a Justiça Eleitoral não presta para exatamente, não presta para não presta pra porra nenhuma, né? Porque na eleição da Dilma e do Aécio, os caras levaram 2 anos, quase 3 anos, para julgar se a chapa da Dilma com o Temer era legal ou não. Quer dizer, uma justiça que deixa uma chapa assumir a presidência. Depois de 2 anos e meio, vai julgar se aquela chapa tá legal ou tá ilegal? Caralho! E se tiver ilegal? Ela governou durante 2 anos e meio um país de maneira ilegal. Aí você vai caçar a chapa e 2 anos e meio o país foi governado por uma chapa ilegal. Quer dizer, esse é o tipo de celeridade que se pode esperar de uma justiça? É evidente que não. Então, evidentemente que algumas pessoas estão até histéricas, né? Tem um amigo meu, que eu não vou citar nomes, evidentemente, que entrou em desespero no final da semana passada. E agora acabou tudo. E agora o Lula vai voltar. E o PT vai voltar. E acabou tudo. E não deu mais certo. E não adiantou nada votar no Bolsonaro. E não vai mudar nada. E acabou o país. E ele vai ver esse vídeo, depois ele sabe quem ele é. A questão é muito simples. Muito simples. O Brasil, apesar de ter dado uma guinada politicamente à direita, ter, de certa maneira, sufocado o PT nas urnas, a esquerda em geral, a esquerda ainda conseguiu uma votação para o parlamento. E, mais importante do que isso, veja, o Supremo Tribunal Federal continua, em sua maioria, nas mãos de petistas. Dos 11 ministros, 7 foram indicados por governos petistas, Dilma e Lula. E dos que não foram indicados, assim, é, Alexandre de Moraes não foi indicado, mas votou contra o país nesse negócio de transferir para a Justiça Eleitoral. Marco Aurélio Melo não foi indicado pelo PT, mas vota sempre junto com o PT. Gilmar Mendes é o maior defensor de bandido, o maior defensor de liberação de bandido que existe no país inteiro. O próprio Celso de Mello, que também não foi indicado pelo PT, está sempre andando junto, está sempre junto com esse pessoal. Por outro lado, você tem a Rosa Weber, você tem o Fux, você tem o esqueci o nome do cara. Bom, você tem a que era presidente do tribunal, até a Carmen Lúcia. Você tem alguns que indicados, ainda que indicados pelo PT, estão indo pelo caminho, o Fachin também, estão indo pelo caminho da decência na maioria das votações. Mas assim, simbolicamente você tem ali 80% do parlamento, hoje 70%, porque Alexandre de Moraes foi indicação do Temer, não do PT. Então hoje você tem 7 ministros indicados pelo PT e não 8. Mas a maioria ainda continua sendo petista. E veja, o Brasil renovou o seu Congresso Nacional em torno de quase 50%. E renovou, evidentemente, o poder executivo, que está lá o Bolsonaro tentando despetizar a porra do Estado, que vai demorar um pouco, mas já está começando, já limpou 21 mil cargos comissionados, já está fazendo a faxina que dá para fazer. Ele não é um ditador, ele é um presidente, tem seus poderes limitados. Agora, o STF legislou contra o país. Mas o STF está legislando contra o país há uma década ou mais. Qual é a novidade? O fato de ter eleito o Bolsonaro e de ter eleito uma boa bancada de representantes de oposição a esses caras
não significa que o STF mudou alguma coisa. O STF não é um órgão eletivo. Para você reformar o STF, para você mudar, para você arejar o STF, bom, os ministros têm que começar a se aposentar ou morrer, porque aí o Bolsonaro vai começar a indicar ministros de outra vertente política, de outra vertente de comportamento. Agora, ele não pode, como presidente, ir lá e ó, pega esses caras tudo, dá um pé na bunda, tchau, vocês estão todos demitidos e eu vou botar aqui os meus, vou escolher 11 novos. Não pode fazer isso. O país ainda é uma democracia e é dentro da democracia que você tem que lutar. Então, qual é a maneira de resolver esse problema? Bom, tem duas maneiras. A primeira é a tentativa de impeachment desses ministros, ou de parte deles. Alguns já estão rodando na Câmara. O Gilmar Mendes é um dos caras que está mais na berlinda para tomar um impeachment através das loucuras que ele vem fazendo nos últimos anos. Agora, isso precisa ser aprovado no Congresso. E você, apesar de ter uma renovação de quase 50%, não é uma renovação de 100%. Tem gente que está lá no Congresso ainda há 20, 30 anos. E essas pessoas todas têm, esses caras que estão lá há muito tempo, todos eles têm rabo preso, todos eles têm telhado de vidro, todos eles têm processos rodando no Supremo Tribunal Federal. Se esses caras votam para o impeachment, ou seja, para destituir um ministro do STF, bom, se eles conseguirem isso, excelente, tirou o cara. Agora, se eles não conseguirem isso, você está dando margem para aquele ministro que não foi derrubado. Bom, cadê o processo daquele cara que votou contra mim? Tá aqui. Então a gente passa na frente de todo mundo, vamos julgar e vamos foder com o cara. É isso. Porque da mesma maneira que somente o Congresso pode, através do impeachment, uma votação de impeachment, remover um membro do Supremo, o Supremo Tribunal pode, por seu lado, remover um membro do Congresso que esteja envolvido, que esteja com o processo instaurado ali. E a gente sabe que eles passam na frente o tempo todo. Você tem processos no STF que estão lá há 5, 6 anos e não são julgados. Agora o Lula todo mês pede habeas corpus, todo mês é julgado. Está sendo negado, mas todo mês. Como é que ele consegue passar na frente de todo mundo? Bom, porque o STF é petista. Vai você apelar para o STF, você vai ficar 6 anos, 7 anos lá com o seu processo parado, a porra não anda. É capaz que a pessoa que você esteja processando já morreu quando a porra for julgada, não acontece nada. Mas se você é um PT da vida, se é um Lula da vida que entra com um processo, opa, peraí, isso aqui a gente põe na frente e julga hoje. É assim que funciona. Por quê? Porque eles seguem, eles fazem o que eles querem naquela merda. Eles fazem o que eles querem naquela merda. Então, essa é a única maneira. Eu falei de duas maneiras. Uma dessas maneiras é essa, através do Congresso, que é difícil exatamente por conta disso. Mais um detalhe: além de você ter a votação ter que ocorrer no Congresso, quem tem que colocar a pauta dessa votação é o presidente do Congresso. E o presidente do Congresso, normalmente, eu não sei, o Alcolumbre, que é o cara que ganhou a eleição, eu não sei se ele tem processo, se ele não tem processo no STF. Mas uma coisa é certa: a partir do momento que ele colocar em votação o impeachment de um membro do Supremo, esse pessoal vai começar a chafurdar a vida dele para ver se acha alguma coisa. Se ele tiver algum esqueleto atrás do armário, ou algum da mesa diretora, alguém de lá, bom, isso vai ser julgado o mais rápido possível para fazer com que a vingança, para fazer, os caras tirou um de nós, bom, vamos derrubar um deles, porque assim, é assim que a militância de esquerda vê. A militância de esquerda vê tudo como disputa de poder, tudo, 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 tudo. E esses petistas que estão lá, a maior parte dos petistas que estão no STF, são todos militantes, são todos ativistas sociais dentro do STF. O STF é um órgão que ele tem que zelar pelo cumprimento das leis, principalmente da Constituição. Certo? Certo. Eles estão legislando, eles querem criar lei contra lei de liberação de aborto, eles querem criar lei de liberação de drogas, querem liberar a lei de criminalização de homofobia, eles querem fazer todo tipo de coisa que deveria ser feito pelo Congresso. Aí você entrevista o ministro e fala: olha, mas isso não é atribuição do Poder Judiciário. Ah, mas se o Congresso não faz, a gente faz. Ou seja, se o Congresso não legisla, não cria as leis, nós do Judiciário vamos começar a criar lei. Por quê? Porque a gente quer. Porque a gente quer. A gente pode não, a gente não pode, mas e o que podem fazer contra a gente?
está claro e explícito na Constituição Federal sobre o impeachment. O impeachment da Dilma, que foi executado, nunca poderia ter sido fatiado. Ou seja, você tira, remove um presidente, ao mesmo tempo, automaticamente, esse presidente perde os direitos políticos. Tava lá o Lewandowski, petista, vizinho do Lula, do ABC, deve ter uma tatuagem do Lula na bunda, na nádega esquerda ou direita, sei lá, provavelmente na esquerda, né? Que petista sempre prefere o lado esquerdo. Fatiou, assim, você vai ser removida do cargo, mas você não perde os direitos políticos. Quer dizer, você cagou no negócio, você cometeu o crime, foi removida do seu cargo, mas você não perde os direitos políticos, você pode continuar se candidatando, quer dizer, não aconteceu nada pra você. Obviamente, ele pegou a Constituição e limpou o cu com ela. E aconteceu alguma coisa? Nada, não aconteceu nada. Por quê? Porque ele é do STF. Qual é a instância superior do país de justiça? É o STF. Quem vai julgar o STF? Ninguém. Na justiça não tem ninguém que possa julgar o STF. Então, o primeiro processo já disse qual é. Qual é o segundo processo de tentar resolver essa militância do STF? O segundo processo é exatamente o que houve domingo agora. A população foi para a rua. Em São Paulo teve, no Rio teve, em Curitiba, enfim, teve em vários locais do país e principalmente em Brasília. A população se aglomerou na frente do STF e jogou papel higiênico nos caras. Eu vou ler até a notícia que eu li no domingo à tarde. Quer ver? Quer ver que interessante? Está aqui, Jornal da Cidade. Povo ensaia ataque ao STF. Ataque entre aspas, tá? Ministro e Alexandre Garcia fazem alerta. Então está aqui. Milhares de pessoas se reuniram neste domingo, dia 17, no entorno do STF. De maneira espontânea e pacífica, demonstraram a insatisfação popular com as decisões da Corte. Um aviso ficou no ar. Papel higiênico foi atirado contra o prédio onde trabalham os senhores supremos. Aí está aqui. No mesmo dia, revela o Globo, jornal da grande imprensa, um ministro do próprio STF, defensor da Lava Jato, contra, portanto, Gilmar, Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio, disse o seguinte sobre a decisão na quinta-feira. Se depois disso, fala de um ministro, o Globo não disse qual ministro que declarou, só disse que foi o ministro que falou. Se depois disso a gente ainda derrubar a prisão em segunda instância, que seria o próximo passo, depois da transferência dos processos da Justiça Federal para a Eleitoral, se depois disso a gente derrubar a prisão em segunda instância, vão depredar o prédio do Supremo, e eu sou capaz de sair para jogar pedra também. Na esteira do ministro, o jornalista Alexandre Garcia fez o seguinte alerta no Twitter, no dia 17, no domingo agora. Como não estamos na França de 1789, para quem não sabe, 1789 foi a Revolução Francesa, onde teve a queda da Bastilha e tudo mais, derrubada da monarquia, as manifestações de hoje são um bom motivo para os juízes do Supremo refletirem. Por que as pessoas saem de casa num domingo para protestar contra supremos juízes de um órgão público a serviço do povo e da justiça? Então, a segunda maneira de resolver o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal é exatamente você ir às ruas e ir à frente do quem está em Brasília, e na frente do STF e fazer campanha ali e jogar lixo, jogar merda, jogar tomate, não precisa jogar pedra, joga tomate, joga ovo podre na cara desses caras. Não deixem eles em paz. Pacífico, você não precisa quebrar nada, não precisa jogar pedra, não precisa jogar morteiro, não precisa bater em ninguém, absolutamente nada. Você fica ali na frente para mostrar que a população não quer mais esses filhos da puta fazendo o que eles estão fazendo. É muito simples. Como vocês acham que a Dilma caiu em 2016? A Dilma caiu em 2016, o PT continuava hegemônico, ele tinha maioria no parlamento, tinha poder executivo, tinha poder judiciário. Como é que a Dilma caiu? A Dilma caiu porque a população foi para a rua. Em São Paulo, manifestação de quase 2 milhões de pessoas, no Rio, no país inteiro, em Brasília. Assim, esses caras do poder, eles tremem quando o povo vai para a rua. Eles não tremem se o povo escreve no Twitter, escreveu no Facebook, tá, que merda, é grande merda. Agora vai na frente do negócio e começa a jogar merda, começa a jogar papel higiênico, tomate, ovo podre em cima dos caras. Vai ver se eles não... Porque eles têm medo, têm vergonha dessas coisas.
Porque, afinal de tudo, apesar das merdas que eles fazem lá, eles se consideram o supra-sumo das pessoas mais honradas do mundo. Como assim? Estão jogando merda em mim, papel higiênico? Como assim? Oh, o que será que eu fiz? Bom, aí eles vão refletir. Bom, se eu continuar nessa linha de contra a vontade popular, bom, próximo passo, o papel higiênico já jogaram. O próximo passo é jogar a merda, para se limpar com o papel que já foi jogado. Então essa é a segunda maneira. Você não vai tirar, você não vai remover ministros dessa maneira, mas você vai fazer com que eles parem de tomar essas decisões imbecis, essas decisões politicamente engajadas. Toda essa maioria petista que está lá é partidário da famosa tese jurídica que foi criada por um jurista italiano chamado direito achado na rua. O que é o direito achado na rua? O direito achado na rua são militantes do direito que buscam, através da justiça, sanear, não o que está escrito na justiça, não cumprir a lei, não, é militar para que você mude as leis de acordo com agendas de militância de esquerda na sua maioria, mas de militância política. Ou seja, através de uma militância política vamos modificar as leis. O Congresso, se for votar uma lei a favor do aborto, o Congresso vai ser contra? Vai ser contra, porque a maioria da população é contra. Então, já que o Congresso não pode fazer isso, porque vai perder, não dá para o Congresso aprovar, então, sim, nós que somos militantes de esquerda, que estamos no STF, nós vamos criar uma lei que seja a favor do aborto. Ou seja, a gente pega o direito que a gente deveria zelar pela legislação, deveria cumprir a lei que já existe e não criar leis novas, a gente é que vai criar a legislação para proibir, porque nós somos militantes políticos dentro do STF. É simples assim. Então, dentro da democracia, é assim que a coisa funciona. Ou você remove os caras através da maneira constitucional para remover os caras, que é através do parlamento, que eu já disse aqui, ou você não remove, mas você pelo menos tenta colocar esses caras na linha através da pressão popular. São as duas maneiras de fazer isso. Agora, se você achava, elegeu o Bolsonaro, pronto, elegeu o Bolsonaro, então todos os problemas estão resolvidos, não precisa fazer mais nada. Está resolvido. Elegeu o Bolsonaro, o país está resolvido. Não temos mais problema no mundo. Por quê? Porque ele vai fazer tudo. Ele vai fazer as leis, ele vai julgar as leis, ele vai fazer tudo sozinho. Ele é o super-homem, ele é o Deus da encarnação divina, ele é o avatar divino encarnado aqui na Terra. Ele vai resolver tudo. Bastou eleger o cara, pronto. A salvação do país está resolvida. Não temos mais problemas no país. É evidente que não. É evidente que não. Nem mesmo no executivo está tudo resolvido ainda. Você tem problemas, tem conflitos e tudo mais. Porque toda a estrutura que está abaixo da presidência, inclusive a estrutura burocrática que não foi indicada, entrou para o concurso, por grande parte dela continua sendo de esquerda. Então, para você conseguir colocar esse povo na linha, ainda demora um tempo. Agora, o que dirá de um ministro no STF que você não tem ingerência, o presidente tem ingerência para indicar quando abre uma vaga. Agora, ele não pode fazer nada a respeito dos que já estão lá. Ele não pode tirar, não pode chegar e dar um pé na bunda do Gilmar Mendes e falar: chega de botar bandido na rua, dá um pé na bunda, tchau, vai para casa que eu vou indicar outro. Ele não pode fazer isso. Então, assim, não adianta. Por isso que eu sou contra esse endeusamento de Bolsonaro. Mito, que teve nas eleições. Não é mito nenhum, velho. Ele é um cara que está tentando fazer a coisa certa dentro dos limites dos poderes legais que ele tem. E é isso que ele está fazendo. Tem um erro aqui, um erro ali, bom, mas ele está tentando fazer a coisa certa. Agora ele não vai poder resolver todos os problemas do país. Ele não é a encarnação divina na Terra. Ele é só presidente num sistema de tripartição de poder, onde um poder não pode intervir nos outros. Então tem que esperar, assim, e tem que fazer isso. A população tem que pressionar o juízo do STF toda vez que tiver uma decisão desse tipo.
Porque aí da próxima votação eles já vão pensar nisso. Aliás, quando tiver uma outra votação desse tipo de importância, já vão todos para frente do STF, já com um monte de merda na mão, só esperando os caras. Vocês vão votar essa merda, a gente vai ficar aqui esperando vocês saírem. Vocês fazem outra merda, a gente pega um monte de merda, um tomate podre e joga na cara de vocês. Eles vão ficar tão envergonhados, tão amedrontados, porque esses caras estão todos medrosos, que eles vão votar até contra o que eles pensam, exatamente para não serem ridicularizados, para não aparecer na imprensa com tomate na testa, para não aparecer com um saco, um pedaço de merda na cara. É assim que tem que ser. Dentro da legislação, é assim que tem que ser. Então não adianta ficar com essa esperança maluca de votou no Bolsonaro, acabou, o país já está resolvido. Ah, teve uma decisão do STF que foi contra o que a gente pensava. Ah, bom, acabou tudo, não tem mais nada, foi tudo perdido. A gente vai ter ainda outras decisões do STF que a gente não vai gostar e que a gente tem que fazer? Protestar. Pressionar os parlamentares que a gente elegeu para que tentem pelo menos o impeachment de alguns membros, dos membros mais reticentes em tentar sabotar a Constituição do STF. É isso. É o que a gente tem para fazer. E não vai ser um ano, vão ser os 4 anos, vão ser assim. Os 4 anos vão ser assim. Então tem que ser feito assim. Não adianta entrar em desespero, em loucura, em arrancar os cabelos, porque agora vai mudar tudo, vai voltar. Não vai voltar tudo. Mas você não vai voltar. O Lula não vai voltar para o partido. O PT não vai voltar ao poder. O PT é um partido morto. Pode ser que daqui 4 anos um outro partido de esquerda surja. O PSOL está meio morto, né? Esse negócio do Jean Willis provou que o Jean Willis hoje em dia é um saco de merda. Tanto um saco de merda que ele quase não se elegeu. Ele se elegeu com os votos do Freixo por causa do quociente eleitoral. Ele teve 14 mil votos. Nem a comunidade gay que ele tanto defende votou no cara. Quer dizer, é um cadáver político. Tanto é que ele preferia, não, estou sendo perseguido, vou embora, vou fugir do país. Porque foi fugir do país porque, assim, é um zero à esquerda. Ninguém leva o cara a sério. Nunca levaram e agora levam menos ainda. Então, assim, melhor eu sair dizendo que eu sou perseguido, que assim eu fico exilado lá fora. Pronto, é isso. Agora foi a tal da Tiburi também, defensora de bandido. Aí eu consigo ver uma lógica no assalto. Então, esse tipo de infeliz foi candidata a governador no Rio de Janeiro. Evidente, se ela consegue enxergar uma lógica no assalto, evidentemente que ela era candidata pelo PT. Qual é o país mais assaltante que existe no Brasil? Foi embora. E deixa os caras ir embora. Vão pra puta que pariu. Só que os caras não vão pra Cuba, eles não vão pra Venezuela, eles não vão pra Coreia do Norte. Eles vão pra Paris, vão pra Alemanha, vão pra Espanha, vão pros países capitalistas, filhos da puta, que a gente xinga, odeia, caralho, é quatro, mas são os países que a gente adora viver, né? Porque a gente quer o comunismo no cu do povo e o capitalismo para nós, obviamente, né? Como todo militante de esquerda, né? Fica aqui falando um monte de merda, esquerda, PSOL, PT, o caralho, vou viajar, vou morar em Los Angeles, vou na loja da Apple em Manhattan, é lógico. Capitalismo para nós e comunismo no cu do povo. É o que todo comunista, todo socialista de iPhone, como aquela frase ficou famosa, todos eles agem assim. Assim, vamos morar aqui no Leblon, numa cobertura do Leblon, vamos passear viajar para Nova York, Paris, aqui. Ah, mas eu sou do PSOL, eu quero comunismo aqui no Brasil. Enquanto isso, eu vou para os países capitalistas comprar e gastar bastante. Essa é a merda. Essa é da classe artística, classe falante aí que tem no Brasil. Então é isso, não adianta desesperar. E essas são as maneiras que a gente tem para tentar colocar esses ministros na linha. São as duas únicas maneiras que existem. E em nenhuma dessas maneiras você pode contar com o Bolsonaro, porque ele é um presidente, ele não é um ativista. Ele não pode, colocar no Twitter dele, olha, vamos lá derrubar o STF, porque isso vai passar para o resto do mundo que ele tá querendo derrubar ele é um poder executivo, está querendo derrubar o poder judiciário. Não é por aí. Quem tem que fazer é o povo. Quem elegeu o Bolsonaro foi o povo. Contra toda a grande imprensa, contra todos os fofinhos da classe artística que odiavam o cara, e odeiam até hoje. O povo elegeu o Bolsonaro. Então é o povo que tem que ir e fazer a sua parte e pressionar o STF. Não é o Bolsonaro que vai fazer isso. Ele não pode fazer isso. Hoje ele tem um cargo.
que está exatamente no mesmo nível hierárquico com os outros dois poderes. Ele não pode ele brigar com o STF. Não se pode querer que ele faça alguma coisa contra o STF. Quem tem que fazer é o povo. Infelizmente é o povo. Então, é isso. Bom, chega, né? Então, uma saudação e até a próxima.